Oi, meu nome é Jaqueline, eu sou acadêmica de medicina e atuo como doula. Hoje nós falaremos de um assunto que preocupa tanto as mulheres, que seria a possibilidade de uma ruptura do canal vaginal durante o trabalho de parto e o parto. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica no vídeo e vem comigo. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, me siga nas redes sociais vizinhas que vão estar aqui na descrição do vídeo e também me ajude propagando as informações. Mas agora vamos para o conteúdo do vídeo. No vídeo de hoje eu falarei sobre a episiotomia, a laceração e o famoso pontinho do marido. Então vamos começar falando sobre a episiotomia. E para facilitar a compreensão, eu vou contar com a ajuda disso daqui. E sim, é isso que você está pensando. É a representação de uma região perineal para que facilite o processo de aprendizagem hoje. Então, a episiotomia será um corte feito de maneira voluntária na abertura do canal vaginal que se justifica por emergências do período expulsivo. Nós falaremos daqui algumas semanas sobre as fases do parto, então falaremos do período expulsivo, mas hoje basta saber que a episiotomia, então, é um corte realizado na abertura do canal vaginal para ampliar a passagem de parto. E ela geralmente é realizada, ou pelo menos deveria ser realizada, com o auxílio de uma anestesia. E aí, de acordo com um dado da Organização Mundial da Saúde de 2011, cerca de 10 a 15% dos partos normais, naturais no Brasil, se justificaria o uso da episiotomia, claro que com o consentimento da mulher. Porém, os dados indicados desse mesmo ano revelam que 94% dos partos normais / naturais do Brasil acontecem com o uso da episiotomia. Esses dados são de 2011, então eles estão meio desatualizados, faz mais de 10 anos desses dados, então o ideal seria que eu trouxesse dados mais atuais, só que eu não encontrei dados mais atuais em relação a essa situação, né? E aí, as consequências da episiotomia. A episiotomia terá 5 consequências praticamente. A primeira seria a dor, possibilidade de dor e infecção na região do corte. A terceira seria a questão da possibilidade de dor na relação sexual após a retomada da vida sexual dessa mulher. O quarto seria a possibilidade de incontinência urinária dessa mulher, não conseguir ali controlar quando vai ou não fazer xixi. E a quinta seria a possibilidade de incontinência fecal. E aí, diante disso, da episiotomia, que é esse corte realizado, existem 3 tipos de episiotomia que eu quero apresentar para vocês. São os 3 tipos existentes. Então, apenas para que fique mais didático. Aqui, acredito que vai dar para ver, seria a abertura do canal vaginal. Então, o primeiro tipo de episiotomia seria um corte feito aqui. Não é tão longo assim como é o lápis, né? Mas seria um corte feito aqui, em direção para baixo, em direção ao ânus. O nome dessa episiotomia é episiotomia mediana ou perineotomia. Ela tem como vantagem, ela tem 4 principais vantagens. A primeira delas é que o sangramento dessa episiotomia é menor se comparado às outras. A segunda é que a questão da sutura fica mais fácil, por ser um corte linear, a sutura fica mais fácil. A terceira vantagem é em relação à estética, porque hoje a estética está muito associada à simetria, então como ficará um corte bem no meio, ficará mais simétrico. E o quarto ponto seria que a mulher apresenta menos queixa de dor na relação sexual quando retomar a atividade sexual. Só que esse tipo de episiotomia mediana tem uma desvantagem, que seria a possibilidade do prolongamento desse corte atingindo a mucosa anal. Então viraria um corte grande. Por isso que às vezes vocês podem ouvir falar de uma preocupação, que é válida, sobre a possibilidade do canal vaginal juntar com o ânus. Seria por conta disso, então de uma laceração ou um corte realizado que se estende da vagina até o ânus. E agora é o segundo tipo de episiotomia. Esse é o mediano. O segundo tipo é o lateral, então ele é para o lado. Só que atualmente ele está em desuso, porque
Esse corte realizado para o lado, o lateral, ele atinge feixes da musculatura do músculo elevador do ânus. E isso faz com que o sangramento desse corte seja muito grande. Então, por conta disso que está em desuso. E o terceiro tipo de episiotomia, então tem a mediana ou periniotomia, tem a lateral e tem a mediolateral, que seria aqui na diagonal. E essa episiotomia, a vantagem dela é que ela não tem risco do corte se prolongar para a mucosa anal. Então, essa é uma das vantagens desse tipo de episiotomia. Mas como desvantagens, a sutura dela pode causar deformidades. Além disso, a questão estética pode atrapalhar e também a mulher se queixa, os estudos indicam que as mulheres nesse tipo de episiotomia podem ter uma queixa maior de dor na atividade sexual após a retomada. E diante desses três tipos de episiotomia, existe uma publicação de 2011, e eu sei que 2011 também faz muito tempo, mas que revela que não existe ao certo um estudo revelando qual seria o melhor tipo de episiotomia, ou pelo menos o menos pior, o menos danoso para a vida das mulheres. Mas agora falamos o que precisávamos de episiotomia e agora vamos para a laceração. A laceração também acontece ali na abertura do canal vaginal, só que ao contrário da episiotomia, que é um corte voluntário, a laceração é um rompimento natural que acontece de maneira involuntária. E ela, por ser uma laceração, por ser ali algo involuntário, mais natural, ela tende a também ter uma recuperação mais rápida se comparada à episiotomia. E existem 4 graus de laceração que eu vou explicar para vocês também. Então, aqui é a abertura do canal vaginal, acredito que esteja dando para ver. O primeiro grau de episiotomia atinge a pele e a mucosa vaginal. O segundo se estende até os músculos perineais, então vai descer um pouquinho e ser um pouquinho mais profunda. O terceiro atinge o músculo esfíncter do ânus, então vai descer mais um pouquinho. E o quarto atingiria a mucosa anal, então o quarto grau que falam que então juntaria a região vaginal com a região do ânus, né? E aí existem algumas literaturas que não trazem esse quarto grau, só que como às vezes comentam, às vezes não comentam, achei interessante trazer para que, caso apareça, vocês saibam até onde vai esse grau de laceração. E aí existem algumas imagens no Google que até representam esses graus, só que assim como eu mostrei para vocês, até às vezes de maneira um pouco mais exagerada para ficar didático, lá também está assim. Mas eu acredito que deu para entender que basicamente de um grau para o outro vai ser um pouquinho mais profundo e um pouquinho mais em direção ao ânus. E aí, diante disso, surgem algumas dúvidas, como, por exemplo, como evitar esse tipo de situação. No caso da episiotomia, que seria esse corte, existe o plano de parto que a mulher pode fazer e entregar ao chegar na maternidade, quando ela estiver em trabalho de parto, onde ela pode colocar por escrito, né, digitado ou enfim, escrito, que ela não quer que seja feita a episiotomia nela. Ela tem esse direito, ela pode colocar lá. E caso, por exemplo, surja algum imprevisto, por exemplo, eu comentei que a episiotomia se justifica por emergências no período expulsivo. Caso tenha, o médico que vai estar ali acompanhando a mulher, ele pode conversar com essa mulher, conversar com esse acompanhante para ver se justificando essa emergência, se ela aceitaria ou não. E a questão da laceração, uma maneira que você pode, um meio que você pode usar para tentar amenizar ou prevenir a laceração seria a fisioterapia pélvica. Nós falaremos daqui a algumas semanas sobre a fisioterapia pélvica também, porque ela tem muita coisa interessante e legal para comentar sobre o assunto. Mas basicamente a fisioterapia pélvica prepara o períneo, ela ajuda a fortalecer músculos perineais, então auxilia ou ameniza a chance de que ocorra uma laceração no local. E aí, diante de tudo isso, eu não sei se vocês já ouviram falar do famoso pontinho do marido, ou nó do marido, ou nó do esposo, ou pontinho do papai, enfim, ou prega vaginal também existe. Existem vários nomes para uma mesma coisa, que seria a sutura de um ou mais pontos na região onde foi lacerado ou cortado,
para a recuperação ali, para que seja mais fácil a recuperação do local, para voltar mais fácil ao que era antes. E só de curiosidade, então, o ponto do marido seria essa sutura dada, e só de curiosidade do porquê surgiu esse nome, muitas mulheres, quando pensam em parto normal, parto natural, elas têm muito medo, elas revelam ter um medo, um receio sobre não voltar a sentir o órgão reprodutor do marido, o órgão sexual do marido, após a retomada da atividade sexual, porque o diâmetro da cabeça do bebê é superior ao diâmetro de um pênis, né? Então elas têm essa preocupação. E por conta disso, começou a se fazer esse ponto do marido, que seria um ponto extra, um ponto a mais, uma sutura a mais, para que a mulher volte a sentir. Mas assim, é história, os tecidos ali da vagina, eles são tecidos elásticos, então se justifica caso haja uma laceração, caso haja uma episiotomia, mas de fato a mulher volta a sentir então o órgão do marido após passar por um parto, tudo bem? E aí, apenas para que, caso você já tenha passado por isso ou esteja lidando com essa questão da episiotomia ou da laceração, existem 4 dicas que eu quero deixar para vocês em relação a isso. A primeira dica seria não usar roupas apertadas. Por quê? Quando você passa por um procedimento ou alguma situação que agride uma região, quanto mais você atritar a região, mais difícil, mais demorado vai ser o processo de recuperação. Então, evitar roupas muito justas, como por exemplo aquelas calças jeans apertada ou leg apertada, evitar esse tipo de roupa para que evite o atrito na região. O segundo tópico seria manter a região seca e limpa, justamente para que não ocorram patologias ali no local que dificultem a recuperação também. O terceiro tópico, a terceira dica seria não esticar os pontos. Às vezes a gente deixa algo cair e no reflexo já abaixa para pegar a coisa ou algo assim. Então, evitar esse tipo de coisa, evitar abrir as pernas para que esses pontos não se abram, não se alarguem, sabe? Para que eles fiquem juntinho, isso também vai facilitar com que a região se recupere mais rápido. E o quarto tópico seria em relação a compressas geladas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre absorventes gelados com chá, por exemplo. Então, seria a quarta dica fazer compressas geladas. Só que, claro, que tem que tomar cuidado, não dá para deixar ali uma região gelada muito tempo, porque também pode gerar um certo incômodo, uma certa inflamação. Então, o ideal seria que você conversasse com o seu médico sobre isso também. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha sido claro. E se você ficou até o final do vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal e curta esse vídeo. E nós agora nos vemos no próximo vídeo. Até mais!